A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui no canal para gravarmos mais um vídeo. Eu quero dar as boas-vindas para os novos inscritos do canal, mais de 11 irmãos se inscreveram no canal. Nós damos boas-vindas, nossos queridos irmãos em Cristo Jesus, e nós temos disponível mais de 192 vídeos. Os irmãos podem entrar no canal e assistir os vídeos. São temas importantes. O nosso assunto aqui é um assunto que diz respeito à nossa fé genuína em Cristo. Abordamos os assuntos tudo centrado e coerente com as Escrituras Sagradas. Fazemos uma análise profunda da Escritura, no que ela permite nós entender, e aí fazemos uma interpretação coerente com as Escrituras Sagradas. Não esqueça de dar o seu like, comparta os nossos vídeos, para que esse conhecimento divino das Escrituras Sagradas alcance muitas pessoas. Irmãos, o nosso assunto de hoje é um assunto bastante polêmico. É um assunto sobre a renúncia do comperador, irmão Marcelo, nos Estados Unidos. Segundo informações que temos, que a renúncia dele, mais de 80% da Irmandade levantou contra ele, devido à pregação. Mas eu analisei a pregação, irmãos. Foi uma pregação cristocêntrica, dentro da Escritura Sagrada, pregou unicamente a Cristo. Agora, eu notei como na congregação não tem exposição, poucos servos de Deus, que quando prega a palavra, tem uma exposição coerente com a Sagrada Escritura. Tenho quase 44 anos dentro da congregação, Eu conheço muitos anciãos, cooperadores, todo o Brasil, irmãos, mas se prega pouco o Evangelho de Cristo Jesus. E a pregação desse irmão foi uma pregação cristocêntrica. Apenas eu achei que ele foi infeliz em uma expressão, como ele não explicou ela, os dois lados dela, falando que todos nós somos pecadores. Somos pecadores. Inclusive escrevi aqui alguma coisa para nós nos fundamentarmos aqui. Irmãos, existe duas partes que se diz a Deus e ao homem. Uma é a parte da nossa posição em Cristo, e outra é a parte da nossa condição. A nossa condição em Cristo, a Bíblia nos apresenta como pecadores, mas a nossa posição em Cristo, as Escrituras nos apresentam como santos. Vamos ler aqui algum texto.
Aqui, vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 2. Deixa eu ver aqui, capítulo 1, Coríntios. Vamos ver aqui do verso 2. Como é que o apóstolo Paulo chama a igreja, chama os resgatados. Vamos ver aqui, ó. 1 Coríntios, vamos ver aqui. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, o apóstolo chama a igreja de santos. Agora vamos ver Efésios 1 e 4. Só para o irmão ver as expressões que o apóstolo Paulo fala a respeito da igreja, do povo de Deus. Efésios, capítulo 1, do verso 4. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Outra vez, chama de santos. Vamos ver aqui em Filipenses como é que o apóstolo se dirige à igreja. Paulo, Timóteo, servo de Jesus Cristo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispo e diácono, que vivem em Filipe, graça e paz, vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, vamos ver outra aqui, Colossenses. Vamos ver no início aqui, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colosso, graça e paz, e outros da parte de Deus, nosso Pai. Então, irmão, nós vemos as expressões da posição em Cristo. É o apóstolo aqui chamando a igreja de santos e não de pecadores. Agora vamos ler aqui. Olha aqui, ó. Será que somos pecadores depois que fomos justificados? Resposta à sua pergunta: se continuaremos pecadores depois de salvo, irá depender da perspectiva do ponto de vista de Deus. A resposta é não, pois em nenhum lugar da Bíblia um salvo é chamado de pecador. Esta era sua posição anterior à salvação, mas depois da salvação nos chama de santo, isto é, pessoas separadas por ele. Porém, se formos olhar da perspectiva da narrativa da nossa vida aqui no mundo, ainda devemos em nós a carne que está sujeita a pecar. A resposta seria sim. Continuamos pecadores no sentido de existir em nós a possibilidade de pecar. Digo isto porque existe alguma doutrina que diz que o verdadeiro salvo nunca irá pecar.
e se pecar, nunca foi salvo. Todavia, se dissermos que não pecamos, então estaremos pecando conforme ensina 1 João, Epístola 1, verso 8 ao 10. Se dissermos que temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Lembre-se, João está escrevendo a crentes não incrédulos. Para entender isso, pense em um exilado vivendo na Europa por causa de um crime político com anistia. Ele recebe notícia de que já não existe qualquer acusação contra ele e que pode voltar qualquer momento ao Brasil. Sua posição é de alguém totalmente perdoado, mas sua condição é de alguém vivendo ainda no exílio. Posição e condição são coisas diferentes. Ao crer em Jesus como seu Salvador, você é totalmente perdoado, e todos os seus pecados, pois todos eles foram lançados sobre Jesus, lá na cruz. Antes, e isto diz que se torna luz. Também os pecados futuros. Devo lembrá-lo que quando Jesus morreu, todos os pecados eram futuro, pois você ainda não existia. 1 Pedro, segunda epístola, 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudesse viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Uma vez salvo, Deus coloca você em uma nova posição, ressuscitado com Cristo nos lugares celestiais, e com Ele, e co-herdeiro com Ele de todas as bênçãos celestiais. Deus nos enxerga de forma absoluta e não relativa. Ele não nos chama de pecadores, porque seria impossível nos enxergar nessa condição, estando em seu próprio Filho. Veja que você e eu já estamos em Cristo neste exato momento. Então, irmãos, aqui eu escrevi apenas uma pequena abordagem aqui para nós abordar esse assunto. O que o comperador pregou lá, está tudo certinho. Foi uma pregação genuína. E se alguém está falando aí, falando que ele não errou de maneira nenhuma. O problema é que na congregação não são acostumados com exposição genuína da Escritura Sagrada. São acostumados com profecia e pregação de promessa. Foi isso o problema que deu. E uma parte porque o irmão não soube explicar por que somos pecadores. Nós somos pecadores na condição, não na posição. Na posição, em Cristo, Deus não nos vê como pecadores. Deus nos vê como santos, como justificados, como perdoados, como aqueles que foi cancelada a sua dívida.
na posição de nos ver como santo. Agora, na nossa condição de homem, de humano, Deus, nós somos pecadores, porque temos desejo. Nós ressuscitamos em Cristo, mas ainda tem uma velha natureza que opera dentro de nós, que tem desejos carnais, concupiscência, cobiça, e que leva a pessoa a errar, leva a pessoa a falar o que não devia falar. Tem pecado por pensamento, por ações, por prática também. Quer dizer, na condição humana, nós somos pecadores. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 7, do verso 18, até o 24. 18 ao 24, vamos ver aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Mas se faço o que não quero, lá não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem se encontra, fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus ombros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, irmão, aqui o apóstolo Paulo está apresentando a nossa condição de homens, de humanos, como pecadores, na posição em Cristo. Deus nos vê como? Deus nos vê como santos. É igual aquela parte que eu contei do exílio. A pessoa está exilado lá na Europa. Aí ele recebe o perdão, né? O perdão. Ele é perdoado. Na posição, ele não deve nada. Mas na condição, ele ainda é um prisioneiro. Então, o que faltou no irmão foi ele explicar, irmão, essas duas diferenças. As diferenças da posição e da condição. Que ele não explicou essas duas diferenças. Então entrou uma guerra na cabeça dos irmãos da Irmandade, no sentido, então, que se somos todos pecadores, então não adiantou o sacrifício de Cristo na luz. Mas foi só esse detalhe aí que ele não soube explicar. Mas o resto, né, porque como há uma ignorância muito grande dentro da congregação, por qualquer coisa faz uma tempestade, entendeu? É igual aquela parábola que o Senhor fez, né? Do fariseu e do publicano. O fariseu orava e dizia: eu não sou como esse daí, que é pecador, eu pago o dízimo 2 vezes por semana. E o outro, e o publicano levantou, nem levantava os seus olhos ao céu, e dizia: Senhor, tem piedade de mim, pecador. Quem foi
justificado? Foi aquele que se mostrou justo na sua oração? Ou foi o que se considerou como pecador? O considerou como pecador foi justificado. E o Senhor falou: por isso eu vos digo, todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, na nossa condição humana, somos pecadores. Como disse o apóstolo João, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e não falamos a verdade. Esse texto, ele pregou na palavra, lá na condição humana. Só que ele não explicou esses dois contextos, da posição e da condição em Cristo. Né? E a carta de renúncia dele foi uma carta impactante. O Senhor visitou meu coração, porque a sua carta estava fundamentada tudo dentro da doutrina apostólica, dentro das expressões do apóstolo Paulo, né? E também enfatizou a salvação pela fé, que muitos dentro da congregação enfatizam a salvação pelo mérito humano. Muitos enfatizam pelo mérito humano. Então, ele desconstruiu toda essa falsa interpretação de salvação pelo livre-arbítrio. Ele mostrou na sua carta de renúncia que nós não temos nenhum mérito diante de Deus, apenas uma parte que ele falou, que está escrito na nossa Bíblia. Essa João Ferreira de Almeida, né, está escrito lá que Deus, Cristo, se fez pecado por nós. Eu não acho essa interpretação que foi colocado pelo tradutor dessa forma. Veja o que diz o mesmo texto na Bíblia da linguagem de hoje, NTLH. Veja como diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou em Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a sua vontade. Veja a Bíblia, a tradução de hoje, NVT, a tradução transformadora. Como é que ela diz? Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Veja como ficou mais claro. Na nossa que nós temos, na CCB, fala que Deus fez de Cristo, que Cristo foi feito pecado por causa de nós. Né? Fica uma interpretação meio confusa. Né? Aqui já fala que Cristo foi feito a oferta pelo nosso pecado. Viu como ficou mais fácil e lúcido para entender? Então, irmãos, o cooperador, irmão Marcelo, Deus abençoe o irmão. Saudação da minha parte. Eu achei magnífico tanto a pregação que o irmão pregou uns dias atrás, aí nos Estados Unidos, como a sua carta de renúncia. Tem um aval meu e de todos os servos de Deus que têm uma vida genuína no Evangelho de Cristo. Sua carta de renúncia foi uma autêntica doutrina dos verdadeiros salvos. Este é meu ponto de vista e meu esclarecimento, irmão. O que falta dentro da congregação, irmão? O Evangelho pregado. É nele que está a nossa vida, o nosso mantimento espiritual.
pregação de promessa, profecia, é uma alegria momentânea, irmão. Agora, a alegria eterna é a essência do Evangelho, é o conhecimento de Deus. É isso que nos leva ao caminho da maturidade espiritual. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.